Amém. Louvor maravilhoso, hein? Que tempo precioso. Espero que você esteja aproveitando esse tempo para abrir o seu coração na presença de Deus. Aqui nessa comunidade de fé nós temos ensinado que se você vem até aqui a essa atividade religiosa, participa de atividades religiosas, mas você não experimenta o Senhor, de nada valerá. De nada valerá. Então que você possa continuar aproveitando cada segundo desse tempo que nós estamos tendo, para abrir o seu coração, disponibilizar toda a tua interioridade, para você se encontrar com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 15. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 15. E eu vou ler um pouquinho mais para frente ali, eu vou começar no Ele é Bendito, na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo: Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Quero convidá-los a orarem comigo mais uma vez. Pai de amor, Pai querido, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, diante da Tua palavra, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar nessa noite mais uma vez. A gente precisa que Teu Espírito Santo nos ilumine para que a gente consiga compreender as Escrituras, Senhor. Compreender e discernir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala profundamente, Pai, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos os que estão aqui presentes ou virtualmente, Pai amado. Que em nome de Jesus possamos sair daqui convictos de que ouvimos a Tua voz. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, Deus, Ele não é que nem um copinho. Esse copinho de água a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode medir, a gente pode entender todas as dimensões dele, a gente pode estragar, a gente pode apertar, a gente pode manusear. Esse copinho aqui, a gente pode fazer muitas coisas com ele. Entretanto, Deus, Ele não é como um copo d'água. Em outras palavras, Deus, Ele não é um objeto. Deus não é um objeto que a gente possa analisar, que a gente possa simplesmente descrevê-lo, esgotá-lo. Deus, a gente não consegue produzir um manual a respeito de Deus. Só vou pedir uma gentileza, Bia, por favor, pode fechar essa porta aqui, por favor, obrigado. A gente não pode fazer um manual a respeito de Deus. A gente não consegue fazer Deus caber dentro de um livro. Deus, Ele não cabe dentro de algum artigo científico. Deus, Ele não cabe dentro de um comentário bíblico. Deus, Ele sequer cabe dentro da teologia. Porque Deus, como eu estou dizendo para vocês e quero defender essa tese aqui nessa noite para todos os irmãos, Ele não é um objeto. Ele não é. O texto diz para a gente aqui que esse Deus, que é bendito, soberano, Rei dos reis, o único que é imortal, habita em luz inacessível. Inacessível. Deus habita em luz inacessível e nunca ninguém o viu nem pode ver. Ora, se Deus fosse como um objeto,
a gente poderia vê-lo, acessá-lo, tocá-lo, percebê-lo, discerni-lo de uma maneira exata, concreta, nítida. Mas não, o texto está nos dizendo que Deus habita em luz inacessível. A gente poderia dizer o seguinte, que Deus, meus irmãos e irmãs, Deus é mistério. É mistério. Se alguém chegar para você e dizer, Deus é isso aqui, você pode ter certeza que essa pessoa falhou em compreender quem Deus é. Porque Deus, Ele é inesgotável, mistério insondável. Sempre, sempre e sempre teremos o que descobrir a respeito de Deus. Sempre vai faltar para a gente conhecer a respeito de Deus, sempre. Porque Deus, Ele é mistério. Ora, quais são as implicações desse fato? Se Deus de fato, Ele é mistério, que diferença isso faz para mim e para você? Qual a aplicação, qual a utilidade de nós sabermos que o Deus com quem nós queremos nos relacionar é um Deus que habita numa luz inacessível e que eu nunca vou conseguir vê-lo de maneira perfeita, clara e nítida? Qual a utilidade? Quais as implicações de eu me relacionar com Deus que é mistério? Eu queria tentar elaborar isso com vocês nessa noite, queria pensar a respeito disso. E a primeira consideração que eu faço, quando eu penso nesse Deus que habita em luz inacessível, que nunca ninguém viu e nunca ninguém o verá, isso para mim é uma grande lição de humildade. Nós cristãos, nós que declaramos e professamos fé em Deus, quando a gente entende que Deus, Ele é mistério, que a minha mente não consegue esgotar o ser de Deus, isso precisa provocar no meu coração, no seu coração, no coração de toda a comunidade de fé, humildade. Porque ao longo da nossa história, da cristandade, da história da cristandade, muitos ousaram achar que descobriram exatamente quem Deus é. Muitos acreditaram que a ideia que eles tinham em suas mentes a respeito de Deus era tão verdadeira, que em nome dessa ideia de Deus, ou a gente poderia chamar até de ídolo, em nome desse Deus, muitas guerras foram feitas. É em nome desse Deus que a gente acha que entende perfeitamente que fogueiras são acesas para queimar os hereges. É em nome desse Deus que a gente acha ou entende que a gente o domina, que a gente o domestica, que muita gente, muitos irmãos nossos foram feridos, maltratados, chicoteados, com alguém com a Bíblia nas mãos, porque a interpretação do Deus que eles fizeram, ela era tão clara, tão nítida, tão óbvia, e as verdades que saíram dali eram tão reais, tão concretas, que ora, ou você está comigo e está com esse Deus, ou você é o inimigo, ou você tem que estar perdido, ou você não tem salvação. Por isso que quando a gente entende e compreende que Deus Ele não cabe na nossa mente, que Deus está sempre para além daquilo que a gente consegue pegar, manusear, que Deus não é um objeto, isso precisa gerar no meu coração, no coração de todos nós, humildade. O Papa Francisco, fez um tweet recente, e ele disse o seguinte, falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças declaram quem é bem-aventurado, isto é, feliz. Quem é pobre, quem carece de tantas coisas. Essa pobreza é também uma atitude em relação ao sentido da vida. O discípulo de Jesus não pensa possuí-lo, de já saber tudo, mas sabe ter que aprender a cada dia.
O Deus que nós queremos entender, queremos compreender, é um Deus tão grandioso, tão Senhor, tão transcendente, tão para além de toda a nossa capacidade, que a gente precisa ter humildade perante Ele e saber que a gente vai aprender e prosseguir em aprender o resto da nossa vida. Se a gente quer ter uma fé humilde, se a gente quer praticar a nossa fé de uma maneira adequada e humilde perante o Deus que nós professamos, irmãos e irmãs, aceite um fato: nós iremos aprender o resto da vida, e como nós cremos ao longo de toda a eternidade, porque Deus nunca será esgotado. Por isso, bem-aventurados pobres em espírito, bem-aventurados esses humildes, que sabem que estão sempre carentes, sempre sedentos, sempre querendo mais, porque no dia que você achar que você não precisa de mais de Deus, é porque provavelmente você caiu no pecado da arrogância, da soberba. Deus é mistério, por isso, seja humilde, seja humilde. Segunda implicação da gente entender que Deus ele é mistério. Se Deus é esse mistério, se Deus é esse sujeito, esse ser que a gente não consegue pegar, esgotar, que a gente não consegue analisar de uma maneira como a gente analisa um objeto, ora, a revelação desse Deus para nós, ela deve se tornar ainda mais importante, necessária e especial. Se Deus é tudo isso que Paulo diz a Timóteo, bendito e único Senhor soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e esse Deus, que não cabe aqui na minha cachola, que não cabe em palavras, Ele se revela para mim e para você, Ele se revela para a humanidade. Eu não sei se você consegue ter a percepção e a noção da grandeza desse fato. O Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Altíssimo, o Eterno se revelou, Ele se mostrou, Ele se manifestou, Ele apareceu para a gente. E se nós estamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, que talvez tateando, e se a gente consegue entender, discernir e tocar a realidade desse mistério, é porque o mistério se revelou para nós, Deus se fez presente, Deus ele apareceu para mim e para você, e isso precisa ser considerado algo extraordinário, algo singular, algo fundamental para a nossa fé. Porque quem apareceu para você não foi o pastor, quem apareceu para você não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi a irmãzinha do coque, quem apareceu para você não foi o diácono mais experiente de Quitaúna, quem apareceu, quem se revelou, foi o Eterno, foi o Eterno. Salmo número 19, os primeiros versículos dizem o seguinte, olha que coisa linda, eu vou ler na versão A Mensagem. A glória de Deus viaja pelos céus, as obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona o curso noturno. Suas palavras são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é verdade propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado, que salta do leito nupcial. O sol nascente, um atleta, correndo para a linha de chegada. É assim que a palavra de Deus atravessa os céus, desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. Deus se revela, Deus fala, Deus ele se mostra.
E esse texto aqui, o Salmo de número 19, mostra para a gente Deus falando e se revelando através da criação, das coisas criadas. Deus está falando, Deus está se revelando. Basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas esse que é mistério, ele se deixa aparecer. Se deixa aparecer. Através da natureza, através de todos os atos na história, ele se deixa conhecer. E eu tenho certeza que vocês, todos nós aqui, temos talvez um testemunho, ou muitos testemunhos, para partilhar e contar quantas vezes Deus se manifestou na nossa vida. Deus apareceu na nossa história. Deus se fez presente na concretude da existência. Muitas vezes, muitas vezes. Que você possa valorizar cada pôr do sol, que você ali é capaz de discernir, que através daquela obra de arte natural, Deus está falando com você. Deus, ele está se fazendo presente. Deus, ele está tocando o seu coração. Que você possa, que nós possamos ter a nossa sensibilidade mais aguçada para perceber Deus aparecendo, se manifestando no abraço de saudade que a gente dá depois de tanto tempo de pandemia, de reclusão. Quem sabe Deus aparecendo na face do pobre para quem você estende a mão. Deus aparecendo em detalhes da vida que normalmente a gente deixa passar batido. Mas Deus está se revelando, Deus está falando, Deus está se mostrando, meu irmão e minha irmã. Valorize isso, valorize, porque esse Deus que se revela é esse Deus todo-poderoso, misterioso, que habita em luz inacessível. De alguma maneira existe uma frestinha dessa luz que ele se deixa mostrar para mim e para você. Essa é mais uma implicação fundamental. Terceiro lugar, terceira implicação do fato de Deus ser mistério, de Deus ser habitar nessa luz inacessível. Quando a gente começa a perceber a grandiosidade desse Deus, o mistério, a complexidade desse Senhor, a gente sabe, dá uns 2, 3 passos para trás, abaixa um pouco a cabeça, fala assim, calma aí, deixa eu focar, deixa eu perceber, deixa eu me agarrar naquilo que é essencial. Em outras palavras, quando a gente percebe a grandiosidade do nosso Senhor, e o quão misterioso Ele é, a gente para de ter discussão boba, a gente para de ficar brigando e discutindo por coisa que não tem sentido, que é inacessível, que é complexa demais para a nossa racionalidade. E a gente começa a se apropriar daquilo que é essencial. Eu creio que o caminho natural de um cristão é o caminho de amadurecer ao longo da jornada. Infelizmente isso não acontece com todos. Infelizmente não acontece com todos. Às vezes piora, né? Deus nos livre disso, que a gente possa amadurecer, amém? Mas eu me lembro do irmão Ezequiel, eu conversando com ele, dentre nossas muitas conversas que nós tivemos, eu me lembro de uma muito importante e significativa. E o irmão Ezequiel partilhou comigo, né? A gente estava falando, né? Conversando sobre a vida cristã, e ele disse para mim assim, pastor, eu já fui muito chato, viu? Já fui muito legalista, já fui muito pentelho na vida dos outros. Nossa, pastor. Mas hoje eu percebi, sabe, que existem coisas tão fundamentais. A minha caminhada de fé, ele falando comigo, a minha caminhada de fé me levou para um lugar maduro, de leveza, de paz. Porque quando a gente é imaturo na fé, a gente não se dá conta, sabe, que o fruto do Espírito é óbvio, está escrito ali, como eu sempre digo para os irmãos, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, amabilidade, etc. Precisa estar amadurecido para perceber que o essencial da nossa fé tem a ver com amor,
precisa estar amadurecido para entender que o essencial da nossa fé tem a ver com fraternidade, com comunhão. Tem que estar amadurecido para a gente perceber que o essencial da nossa fé somos nós. Porque ora, quantos anos e mais anos e mais anos, e quantas histórias você conhece, sabe de gente que quebrou o pau na igreja por causa de parede, por causa de construção, por conta de um monte de coisa que não era essencial, por um monte de picuinha que não era essencial. Ora, a bateria do diabo, briga por causa da bateria. Bate palma na igreja, briga por causa da palma. Ah, não sei o que lá, por causa da veste, da roupa. Hoje o César falou um pouquinho sobre isso na aula. Usos e costumes e uma série de coisinhas. Quando o essencial da nossa fé, o mais importante, o mais relevante, está óbvio, está explícito. A gente chama de evangelho, de boa nova. Mas os imaturos na fé, eles tendem a priorizar as péssimas notícias e não as boas notícias. Tendem a priorizar o inferno, a briga, a discussão, tudo em nome de Deus. E novamente, em nome de um Deus que está na cabeça, porque quem disse e quem conheceu o Deus que disse que a bateria era do capeta? Quem conheceu esse Deus aí? Alguém recebeu aí um documento assinado por Deus? Ideia, coisa da cabeça humana. Agora, daquilo que Deus se revela para nós, a gente percebe elementos fundamentais. E se você compreender que esse Deus ele é misterioso, ele é mistério, eu quero crer em Jesus, que o Espírito Santo vai te iluminar nessa noite, para você compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo, para que você pare de discutir, pare de, perder o seu sono com um monte de coisa que você nunca vai descobrir. Você nunca vai saber. Ah, é predestinado, não é predestinado. Meu Deus, supera, meu irmão, supera, como diz a cantora lá. Supera isso aí, vamos passar, vamos virar a página. Vamos focar no amor. Vamos focar no reino. Vamos focar na redenção. Vamos focar na bondade. Vamos focar na paciência. Vamos focar no domínio próprio. Vamos focar na fraternidade, na nossa amizade. Vamos focar no evangelho. É aqui que tem que estar o nosso foco. Eu tenho certeza que se você entender que Deus é mistério, as coisas que estão um pouquinho mais claras, você vai se agarrar naquilo, vai abraçar aquilo e vai viver muito melhor a sua fé. Quarta implicação, a importância de Jesus de Nazaré. Porque conforme nos diz Hebreus, verso 2, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Outrora, o escritor de Hebreus diz, Deus falou através dos profetas, outrora, mas hoje Ele nos falou através do Filho. Esse Deus que é mistério, mas que se revela para nós, Ele foi se revelando na história, mas chegou um ponto em que o ápice dessa revelação, o máximo que a gente consegue obter da revelação de Deus, está em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí, a gente tem que ser, como cristão, obcecado por Jesus. Obcecado. Em que sentido, pastor? No sentido de que se você quer entender como você vive a sua vida cristã, se você quer entender um pouquinho mais sobre Deus, você quer entender como você se relaciona, você quer entender como você olha, como você abraça, como você acolhe, como você cuida, como você trabalha, como você faz tudo o que você faz na sua vida, você precisa olhar para Jesus. Porque é nele que está a maior revelação de Deus para a humanidade. Naquele que é o crucificado,
está a maior revelação de Deus para a humanidade. Aquele que comprou brigas homéricas com os religiosos da sua época. É nele que está a grande revelação de Deus para a humanidade. É em Jesus Cristo. Você precisa pegar, meu irmão e minha irmã, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler, olhar, e reler, e ficar assim, sabe? Mergulhado nos evangelhos. Porque é ali que você vai entender e vai conseguir discernir quem Deus é. É lá que você vai entender que Deus, Ele não é um manipulador de humanos. Que Deus, Ele não quer ficar fazendo barganha com a gente. É lá que você vai entender que o Deus revelado em Cristo Jesus é Pai, Pai amoroso. É lá em Jesus que você vai entender que o Evangelho, ele quebra paradigmas. É lá nos Evangelhos que você vai entender que Jesus, ele não fica em cima do muro, ele tem lado. E o lado de Jesus é o lado da samaritana, que está sozinha, é o lado do endemoniado, que ninguém quer saber, é o lado dos pobres, que todo mundo marginaliza. É lá em Jesus que a gente aprende isso. É em Jesus que a gente aprende a forma de nós vivermos e experimentarmos a nossa fé. As pessoas perguntam, como que é ser um crente cheio do Espírito Santo? Ser um crente cheio do Espírito Santo é ser um crente parecido com o Cristo, com Jesus de Nazaré. É alguém que está disposto a queimar o seu filme, por amor ao Evangelho, por amor ao próximo. É alguém que está disposto a mudar o seu trajeto, o seu compromisso para parar e cuidar daquele que está caído. É aquele que está disposto a amadurecer para não se tornar e não ficar e não continuar sendo aquele legalista de sempre. E que cresce para viver a vida que Cristo tem para nós. A maior revelação de Deus está em Jesus. Por isso leia Jesus, escute Jesus, ouça Jesus, viva Jesus, aprenda quem é Deus através de Jesus. Por fim, a última implicação que eu queria partilhar com vocês nessa noite, sobre esse Deus que é mistério. Se Deus de fato é mistério, precisamos estar abertos e disponíveis para as possibilidades de escuta da voz desse Deus. Em outras palavras, Deus ele não fala igualzinho com todo mundo. Deus ele não age da mesma forma com todo mundo. Esse Deus ele não pode ser encaixotado, ele não pode ser engaiolado. Deus só vai falar comigo quando o pastor André estiver pregando. Não, Deus vai falar com você talvez um louvor. Deus só vai falar comigo quando vier uma irmã orar por mim. Não, Deus pode falar com você no meio da noite. Deus ele faz o que quer, na hora que quer e como quer. Agora a gente precisa estar disponível para romper talvez os nossos hábitos, os nossos costumes, né, os nossos tabus, para conseguir discernir essa voz. Porque novamente citando Paulo no Areópago, Atos capítulo 17, ele vai dizer que Deus ele não está longe de cada um de nós, mas talvez tateando a gente pode encontrar. Agora, para você encontrar, você tem que tatear. Não padronize Deus. Não engaiole o Senhor. Porque mesmo que você ache que você está engaiolando, você pode ter certeza, aquilo que você engaiolou não é Deus. Aquilo que você engaiolou é uma ideia, é um ídolo, é uma imagem, é um negócio que está aí na sua mente. Deus, ele não pode ser engaiolado. Ontem, à tarde, estava no aniversário do meu sobrinho, tinha um casal de amigos muito queridos lá, e eu vi uma história que me fascinou. E eu pedi autorização para eles, eu falei, eu posso contar esse testemunho na igreja? Aí eles falaram, pode, quando? Eu falei, amanhã. Um casal que estava com dificuldade para engravidar,
tentando, muitas tentativas, não conseguiu, teve que procurar médicos. Em um dado momento, procurou um médico, o médico disse o seguinte: olha, a ciência já fez 50%, você crê em Deus? Os outros 50% é com Deus. Tudo que a ciência podia ter feito, a gente já fez, agora se você acredita em Deus, espere em Deus. Fala que deu uma chocada, a pessoa ficou assim, ficaram tristes, abatidos, e eles são de tradição evangélica, Procuraram um outro médico, o outro médico chegou para eles e disse o seguinte: olha, vamos pensar de outra maneira? O que a ciência conseguiu fazer é 50%. Tem coisas que a ciência ainda não conseguiu descobrir, são os outros 50%. Mas Deus, Ele está nesse 100%. Deus, Ele está em tudo isso aqui. Deus está agindo em todo esse processo. Por que vocês não fazem o seguinte? Vão viajar. Vocês não vão viajar. Aquela ansiedade, aquela coisa, aquela preocupação. Vão viajar. E eles ouviram isso de um médico judeu. Eles foram viajar. Estavam meio sem grana, contaram para a gente, né, ali. Pegaram, se viraram lá, vamos para a Itália. Foram para a Itália. Legal. Chegaram na Itália, foram fazer alguns passeios no Vaticano. No Vaticano, museu, Bíblia, aquela arte, aquela história toda ali, interessantíssima, tal. Aí eles foram lá para a Capela Sistina. Né, os irmãos sabem, né, aquela capela linda, com aquela pintura maravilhosa, etc. Todo mundo ali olhando para cima, para ver a pintura. E tinha um padre católico lá, para atender os fiéis, ali dentro da capela. E o padre provavelmente não era o Francisco, que estava ali, senão a fila ia estar, né, acho que quilométrica para ver o Francisco. Né, acho que nem ia ficar ali disponível para aquilo, daquela maneira. Mas tinha um padre lá, 2 pessoas na fila, o resto tudo vendo a capela, né? Aí eles falaram assim: vamos conversar com o padre? Tradição evangélica. Conversar com o padre? Ah, vamos conversar com o padre. Eles falaram que foi uma das melhores conversas que eles tiveram na vida deles. Eles chegaram para o padre, começaram a falar com o padre e começaram a chorar. A gente quer tanto ter um filho, né? E a gente não sabe se Deus não quer dar para a gente o filho, a gente não está confuso, não está entendendo o que está acontecendo, chorando na frente do padre. O padre virou para eles e disse o seguinte, falou: olha, meus irmãos, na América Latina, vocês têm o hábito muitas vezes de pedir muitas coisas para Deus, mas vocês já pensaram em fazer de uma outra maneira? Já pensaram em agradecer? Agradecer o fato que vocês estão podendo tentar. Agradecer o fato que vocês estão procurando profissionais para ajudá-los. Agradecer o fato que vocês estão aqui na Itália viajando. E vocês estão aqui conversando comigo e a gente está tendo essa conversa. E eles em lágrimas. Eles voltaram para o Brasil e o médico judeu falou para eles assim: nossa, agora vocês agradecem para tudo. Tudo é obrigado, Senhor, obrigado pela nossa casa, obrigado por mais uma tentativa, obrigado porque a gente deu mais esse passo, obrigado. Lógico, isso mergulhado também, misturado com dor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Esse Deus que nós cremos, esse Deus revelado nas Escrituras, esse Deus que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é mistério. E Ele está atuando, Ele está agindo no mundo de maneiras impensáveis, que não cabem na nossa religiãozinha. E às vezes você tem que ir para a Itália, a pedido de um médico judeu, para encontrar um padre católico, na Capela Sistina, mesmo sendo de tradição evangélica, para poder ouvir a voz do Senhor. E glória a Deus por isso. Você está disposto a tatear? Está disposto a se colocar diante desse Senhor, para escutar a voz dEle, onde talvez você ache que você não iria jamais ouvir? A partir dessa reflexão, eu quero te convidar, nesse momento,
a se colocar diante do Pai, se colocar diante do Senhor, curvar sua cabeça. E não tem forma melhor para a gente finalizar esse momento do culto a Deus do que com um convite à contemplação. Diante desse Deus que é mistério, diante desse Deus que não é um objeto, diante desse Deus que transcende, que quebra paradigmas, que faz as coisas de maneiras extraordinárias, desse Deus que, mesmo sendo eterno, ainda se revela para nós, eu queria te convidar a ter um momento de silêncio na presença dEle. Um momento para silenciar e contemplar a grandeza de quem Deus é. Porque diante desse Senhor, faltam palavras. E as palavras precisam faltar diante dEle. Eu queria que você tivesse aí a oportunidade, nós tenhamos como igreja, de termos um minuto de silêncio na presença de Deus. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 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 Pai de amor, na Tua presença nós estamos, Senhor. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas e pedir que o Senhor quebre toda a arrogância do nosso coração, toda a nossa tentativa tola de achar que a gente tem condição de esgotá-lo, Deus. Que em nome de Jesus, a partir dessa noite nós possamos nos relacionar com o Senhor de uma maneira mais humilde, de uma maneira prostrada, nos alegrando pela possibilidade de discernir, às vezes, nem a sua voz, mas o teu silêncio, num pôr do sol, num nascer do sol, o teu silêncio num abraço em um amigo querido, o teu silêncio na comunhão, na comunidade de fé, o teu silêncio, Deus, ao brincarmos com os nossos filhos, o teu silêncio num jantar romântico com a nossa esposa, o teu silêncio, Pai amado, falando alto aos nossos corações. Nos dê olhos para perceber o Senhor que é mistério. Nos dê ouvidos para ouvir a Tua voz silenciosa na vida, Deus. Que em nome de Cristo Jesus possamos desfrutar da nossa espiritualidade, da nossa fé no Senhor, de tal forma que estejamos dispostos a destruir todas as gaiolas que criam os ídolos na nossa mente, para perceber o Senhor livre, agindo como vento impetuoso, agindo como um fogo incontrolável, na minha vida, na vida de todos nós aqui, para sempre. Agradecidos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.